Criciúma despede o Joinville ao campeão catarinense por antecipação. Finalmente definidos os 4 finalistas do Campeonato Paulista. Você vai ver tudo isso e muito mais daqui a pouco. Deram mais um show de habilidade nas 3 categorias disputadas. Na categoria A de motos nacionais de até 250 cilindradas, largaram 29 pilotos. Entre eles, já estavam várias estrelas do motocross brasileiro, como o paranaense Nivanor Bernardi, Rodney Smith e Jordi Elias desde São Paulo, o catarinense Cássio Garcia e Hilton Veloso Cavalcante Filho, paraibinha. Na pista de 1.700 metros do motódromo de Mina da Passagem, os pilotos não pouparam suas motos e aceleraram fundo. Depois de 35 minutos de muita trepidação, Rodney Smith, de nacionalidade norte-americana, mas que disputa por São Paulo, recebeu a bandeirada final com 21 voltas. O segundo lugar ficou com Nivanor Bernardi e o terceiro com Paraibinha. Os dois completaram 21 voltas. Para a categoria B, de estreantes e novatos, inscreveram-se 158 pilotos, mas apenas os 40 primeiros tempos do treino de sábado largaram na prova. Entre os 40, o piloto mais jovem do 4º Hollywood de motocross, Alexandre Bernardi, de 15 anos, filho do veterano Nivanor. Alexandre largou na frente, liderou nas primeiras voltas, mas acabou perdendo posição para o mineiro Eduardo Felipe Santos, que foi o primeiro a receber a bandeirada de chegada. Os 10.000 espectadores que foram ao motódromo de Mina da Passagem não se frustraram. Logo na largada, os pilotos mostraram que a prova teria muita emoção. Álvaro Cândido Filho, paraguaio, com o número 3 e que estreava na equipe Agrale, assumiu a dianteira, perseguido por Paraibinha, número 14. O pega foi duro e ficou pior quando Rodney Smith, número 31, passou Paraibinha e depois assumiu a liderança. Mas quando o dia parecia que era mesmo de Smith, sua máquina deu defeito e ele teve de abandonar a prova. A partir daí, Paraguaio liderou até o final, recebendo a bandeirada aos 38 minutos. Paraibinha ficou em segundo e o matogrossense Osmar Ferreira Filho em terceiro. E vamos continuar com habilidade e velocidade. Fórmula 1. O piloto francês Alain Prost venceu ontem com tranquilidade o Grande Prêmio da Áustria e assumiu a vice-liderança do Mundial. Os brasileiros não marcaram pontos na prova. Berger saiu melhor e pela primeira vez liderou uma prova.
centro de Belo Horizonte. Milhares de mulheres andam pelas ruas. Elas representam 37% da força de trabalho do Estado e 52% dos eleitores. Estatísticas à parte, cada uma tem uma história para contar. É aqui na Delegacia de Mulheres que essas histórias tristes vêm ser contadas. Aqui a estatística é outra. Belo Horizonte é a segunda cidade do país com maior número de casos de estupros registrados. A delegacia, criada em novembro de 1985, já registrou 4.240 ocorrências, a maioria de lesões corporais. Ela atende cerca de 500 casos por mês e os números estão aumentando. Neste arquivo estão as armas apreendidas, facas, revólveres e até uma marreta. Hoje, Dia Nacional contra a Violência sobre a Mulher, um grupo de mulheres de um partido político que concorre às eleições deste ano veio aqui à Praça 7 protestar contra todos os tipos de violência que atingem as mulheres e pedir um espaço para a nova mulher que está surgindo. Elas montaram um varal e um painel mostrando como a mulher é explorada. Esta boneca representa a deusa Shiva, que tem 8 braços. Eles estão segurando os instrumentos de opressão. As mulheres vestiram túnicas pretas e carregaram cartazes questionando a exploração e reivindicando seus direitos. O que você quer que o seu filho seja quando ele crescer? Certamente você vai me responder advogado, médico ou engenheiro. E um jogador de futebol, o que pensa do futuro do filho? Isso nós vamos saber agora aqui nesse prédio, onde mora o jogador Zenon do Atlético Mineiro. Lá em cima encontramos Zenon e os 2 filhos, Adnan, de 4 anos, e Leonardo, de 3, brincando um pouco. Zenon tem 32 anos de idade e 14 de futebol. Já passou por clubes como Guarani e Corinthians e hoje defende o Atlético Mineiro. Paralelamente ao futebol, Zenon fez o curso de Educação Física e, quando parar, pensa em ser preparador físico de algum clube. Quanto aos filhos, Zenon promete deixá-los à vontade para seguirem a carreira que quiserem. Eu jamais vou impor alguma coisa, né, com as crianças para que eles sejam alguma coisa ou o que eu quero que eles sejam alguma coisa. Eu acho que a definição terá que partir deles. E algum incentivo para que eles joguem futebol? Bem, eles gostam de futebol. Agora, eles só serão realmente jogadores de futebol se optarem por essa profissão. Mas você dá uma força? Se eles optarem pelo futebol, eu daria a maior força possível. Ô Leonardo, o que você quer ser quando crescer? O que é? Zenon. E você quando crescer quer ser o quê? Jogador de futebol? É. Igual o seu pai? É. Mas você vai jogar igual ele ou melhor que ele? Melhor que ele. Porque ele joga mal? É, ele joga mal. E a senhora, o que pensa do futuro dos filhos? Não, eu também acho que eles têm que ser o que eles querem ser. Eu vou dar estudo para eles e eles vão ter que escolher. Agora, se eu pudesse eu escolher, eles não seriam jogador de futebol de jeito nenhum. Por quê? É uma vida muito, sei lá, corrida, tudo sempre longe da família. E eu não gostaria de vê-los como jogador de futebol, não. De jeito nenhum. Mas se eles quiserem, né, como eles estão no meio desde pequenininho, eu acho que vai ser difícil eles escaparem dessa. Nos abrigou aqui nessa casa, coloca esse... Quem precisa hoje de um bombeiro, um mecânico ou qualquer outro profissional autônomo para pequenos consertos domésticos, que tenha paciência. Nesta agência do... Itabira, a cidade do minério de ferro e do poeta Carlos Drummond de Andrade, está completando 138 anos. Para Drummond, que não vai à cidade desde 1954, Itabira é há muito tempo apenas um retrato na parede.
mas a cidade vive e resiste. Exemplo disso é o jornal Cometa Itabirano. Criado por um grupo de jovens da cidade, o jornal, desde o primeiro número, vem cumprindo seu objetivo de ser um veículo de ideias, política e cultura. Apadrinhado de longe por Carlos Drummond de Andrade, por várias vezes poemas inéditos do poeta foram publicados em suas páginas. Com muita independência e humor, o Cometa Itabirano trata de temas pouco comuns a um jornal do interior, como homossexualismo e feminismo. A política e os políticos também estão sempre sob a mira do jornal. Esta edição do jornal tem um significado todo especial para os jornalistas do Cometa. Em 1981, o jornal publicou uma matéria acusando o então ministro das Minas e Energia, Sérgio Zacaus, de receber pedras preciosas em troca da concessão para a exploração de uma mina de esmeraldas aqui na cidade. Acusado, o ministro determinou a abertura de um inquérito com base na Lei de Segurança Nacional. O processo durou de 81 até 83. Ao final, os jornalistas do Cometa foram absolvidos. As pressões sobre o Cometa não pararam aí. Atualmente, vereadores da cidade vêm querendo fechar o jornal. Para isso, até já enviaram correspondência ao presidente José Sarney, ao ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, e ao ministro da Justiça, Paulo Brossard. Os vereadores querem tirar o jornal de circulação por considerá-lo indecoroso. Mas, alheio às pressões, o Cometa Itabirano continua crescendo. Os 2.000 exemplares da primeira edição já foram ampliados para 7.000. E hoje, 7 pessoas vivem diretamente do jornal. Apesar de toda essa situação do jornal, nós temos aceitação, sabe? Temos respaldo, né, dentro da sociedade, da comunidade. Eu acho que isso faz parte mesmo do processo de liberdade de imprensa que a gente tentou manter. Essa independência a nível de poderes públicos, de pressões econômicas aí através de empresas, isso tudo a gente passou, sabe? Mas eu acho que faz parte do trabalho, sabe?